Olá a todos, eu sou o professor Fernando Fidelix Nunes e neste podcast eu vou conversar com vocês a respeito do livro O Preconceito Linguístico, de Marcos Bagno. Antes de fazê-lo, gostaria de pedir que vocês se inscrevam no canal e deixem um like no vídeo, pois isso vai nos ajudar muito neste projeto de difusão de arte, cultura e conhecimento aqui no YouTube. Também destaco que logo abaixo, aqui na descrição, há o link para vocês adquirirem um livro. E se vocês comprarem pelo link abaixo, qualquer livro, vocês vão nos ajudar muito no financiamento deste projeto. Marcos Bagno ou Marcos Banho, as duas pronúncias segundo ele mesmo são adequadas, é um dos principais nomes da linguística no Brasil nas últimas 3 décadas, o que se reflete no vasto volume de vendas dos seus livros, especialmente pela editora Parábola. O livro Preconceito Linguístico, lançado originalmente em 1999, já teve 56 edições e diversas reimpressões, o que reflete a sua importância nos cursos de letras em todo o Brasil. Atualmente, o livro é editado pela Parábola e a edição utilizada será a mais recente da obra, no momento em que estou gravando este podcast, que é a edição de 2015. É bom lembrar que o autor foi ampliando o livro com novas reflexões e exemplos entre 1999 e 2015. Nesse sentido, é bom lembrar que, nas edições anteriores feitas pela Loyola, o livro contava com menos de 200 páginas. Já na edição atual da Parábola, o livro conta com mais de 300 páginas. Então, se você, como eu, leu esse livro na graduação nos anos 2000 e pretende relê-lo, eu recomendo muito que vocês comprem e leiam a nova edição, pois ela foi expandida de forma considerável. O livro Preconceito Linguístico é uma das obras indispensáveis para os estudantes de letras, especialmente nas aulas de Introdução à Linguística e Sociolinguística. Nesta resenha, eu defenderei que o livro sintetiza muito bem diversas contribuições positivas da linguística nas últimas 5 décadas sobre os estudos a respeito da nossa língua, mas também acaba expressando algumas imprecisões teóricas que precisam ser aperfeiçoadas pelos estudos da linguagem. Em sua edição mais recente, o livro é dividido em 6 capítulos. O primeiro é a mitologia do preconceito linguístico, em que o autor vai discutir diversos mitos relacionados que fundamentam o preconceito linguístico. Na sequência, o capítulo 2, o círculo vicioso do preconceito linguístico, o autor vai discutir basicamente como esse preconceito continua existindo em nossa sociedade e as suas principais bases também. No terceiro capítulo, a desconstrução do preconceito linguístico, o autor vai começar a mostrar como o preconceito linguístico pode ser vencido. No quarto capítulo, linguagem, metalinguagem ou epilinguagem, o autor vai defender basicamente que as atividades de metalinguagem da língua, ou seja, essa classificação excessiva de tipos de oração, de complemento nominal, adjunta nominal, não são o melhor caminho para o ensino da língua. Ele vai defender o uso de atividades epilinguísticas. No quinto capítulo, denominado Preconceito contra a Linguística e os Linguistas, o autor vai discutir de que maneira, de diferentes formas, como os linguistas são atacados, principalmente pelos meios de comunicação e por outros grupos diversos. E por fim, no sexto capítulo intitulado Casos Exemplares, o autor apresenta um conjunto amplo de reflexões dele sobre a relação entre língua portuguesa e sociedade, discutindo vários aspectos relacionados ao ensino e ao preconceito e à discriminação. Inicialmente, irei ressaltar alguns pontos positivos e depois discutirei algumas imprecisões que acredito que precisam ser revistas não só pelo autor, mas por boa parte dos linguistas. É importante ressaltar que este podcast, em nenhuma hipótese, substitui a leitura da obra ou a discute por completo. Ou seja, se você quer ter um conhecimento amplo e completo sobre esta obra, o melhor caminho é lê-la atenciosamente e de forma integral. O primeiro ponto positivo que eu destaco aqui na obra está no capítulo 1, quando o autor discute o primeiro mito,
o de que o português do Brasil apresenta uma unidade surpreendente. O autor vai trazer uma discussão muito interessante sobre o caráter multilingüe no Brasil, na página 26. Vou ler aqui um trecho para vocês. Esse mito é muito prejudicial à educação porque, ao não reconhecer a verdadeira diversidade do português falado no Brasil, a escola tenta impor sua norma linguística, como se ela fosse, de fato, a língua comum a todos os mais de 200 milhões de brasileiros, independentemente de sua idade, de sua origem geográfica, de sua situação socioeconômica, de seu grau de escolarização, etc. Com isso, também se nega o caráter multilingüe do nosso país, onde são faladas mais de 200 línguas diferentes, entre línguas indígenas, línguas trazidas pelos imigrantes europeus e asiáticos, línguas surgidas das situações de contato nas extensas zonas fronteiriças com os países vizinhos, além de falares remanescentes das diversas línguas africanas trazidas pelas vítimas do sistema escravagista. E, é claro, nega a existência da língua de sinais, a Libras, que é a língua empregada por milhares de surdos Brasil país afora. O fato é que, como a ciência linguística moderna já provou e comprovou, não existe nenhuma língua no mundo que seja una, uniforme e homogênea. O monolinguismo é uma ficção. Toda e qualquer língua humana é intrinsecamente e inevitavelmente heterogênea, ou seja, apresenta variação em todos os seus níveis estruturais, fonologia, morfologia, sintaxe, léxico, etc., e em todos os seus níveis de uso social, variação regional, social, etária, estilística, etc. Sendo assim, se é verdade que no Brasil a língua falada pela grande maioria da população é o português brasileiro, que muitos já gostariam de chamar simplesmente de brasileiro, esse mesmo português brasileiro apresenta um alto grau de diversidade e de variabilidade, não só por causa da grande extensão territorial do país, que gera as diferenças regionais bastante conhecidas e também vítimas, algumas delas, de muito preconceito, mas principalmente por causa da trágica injustiça social que fazia do Brasil em 2006 o oitavo país com a pior distribuição de renda em todo o mundo, superado nessa triste listagem apenas por 7 nações africanas, algumas das mais pobres do planeta. Enquanto o Brasil está entre as maiores economias da atualidade, ou seja, somos um país onde a riqueza enorme está concentradíssima nas mãos de um punhado de pessoas. Um outro ponto muito importante ressaltado pelo autor é sobre a distorção dos preceitos da linguística em diversas ocasiões. Então aqui o autor, na página 34, vai discutir esse aspecto da seguinte forma. Segundo ele aqui, palavras dele nas páginas 34 e 35. Não se trata simplesmente, como deve ficar bem claro, de aceitar, aqui ele coloca entre aspas o verbo aceitar, a variedade linguística estigmatizada falada pelos alunos e ficar só nisso. Essa é uma acusação ridícula dirigida aos linguistas por aqueles que não conseguem ou não querem ler com a devida atenção as coisas que nós escrevemos. A função da escola é, em todo e qualquer campo de conhecimento, levar a pessoa a conhecer e dominar coisas que ela não sabe, e no caso específico da língua, conhecer e dominar, antes de mais nada, a leitura e a escrita, e junto com elas, outras formas de falar e de escrever, outras variedades de língua, outros registros. Ninguém quer deixar o aluno encerrado, aquele coloca encerrado entre aspas, em sua variedade linguística original, como escrevem alguns defensores intransigentes da pedagogia mais arcaica possível, tentando deturpar e distorcer as propostas mais progressistas de educação em língua materna. A aceitação, a defesa e o reconhecimento da legitimidade das variedades sem prestígio social não estão em contradição com o trabalho didático de levar os falantes dessas variedades a se apoderar também de novos recursos linguísticos de outras variedades, principalmente das urbanas de prestígio e da norma padrão tradicional, que ele só terá condições de conhecer por meio da escolarização. Queremos que todo e qualquer brasileiro, seja qual for sua origem social, possa, se quiser, ler os melhores escritores,
entender o que diz o telejornal das 8 horas da noite, tirar todo o proveito das modernas tecnologias, escrever o que lhe der na telha, ter acesso a línguas estrangeiras e por aí vai. Esse ponto é muito importante de ser abordado porque muitas vezes as ideias linguísticas são distorcidas por muitas pessoas ou mal interpretadas também, no sentido de quererem dizer que a linguística defende um vale-tudo da língua, que o aluno não pode ou não deve aprender a norma padrão, ou que os linguistas não querem que os estudantes conheçam ou dominem a norma padrão do português. Pelo contrário, os linguistas querem que os estudantes dominem a norma padrão do português. Esse tipo de distorção, infelizmente, é muito recorrente e por isso nós, enquanto linguistas e estudantes da área de letras, precisamos sempre combater essa imprecisão que costuma circular por aí. No livro, o autor também vai discutir algumas diferenças entre o português de Portugal e o português do Brasil. Nas páginas 43 e 44, por exemplo, ele vai falar o seguinte: na língua falada, as diferenças entre o português de Portugal e o português do Brasil são tão grandes que muitas vezes surgem dificuldades de compreensão do vocabulário, nas construções sintáticas, no uso de certas expressões, sem mencionar, é claro, as tremendas diferenças de pronúncia. No português de Portugal existem vogais e consoantes que nossos ouvidos brasileiros custam a reconhecer, porque não fazem parte do nosso sistema fonético. E muitos estudos têm mostrado que a sintaxe do português europeu e a do português brasileiro são bastante diferentes. Muitas coisas que para nós são perfeitamente lógicas e naturais, para os portugueses não fazem sentido ou fazem um sentido diferente do que nós atribuímos a elas, e vice-versa, é claro. O autor também vai destacar que a diferença não é sinônimo de inferioridade. Nas páginas 50 e 51, por exemplo, ele vai afirmar o seguinte: o que não existe no português falado em Portugal é a construção do tipo estou comendo, ela está telefonando, Pedro esteve trabalhando muito. Situações em que os portugueses usam a preposição a seguida do verbo no infinitivo. Imagine agora se algum de nós brasileiros disser por aí frases como estou a comer, ela está a telefonar, Pedro esteve a trabalhar muito, que são uma das características mais marcantes do português europeu. Como não me canso de repetir, são simplesmente diferenças de uso, e diferença não é deficiência nem inferioridade. Quanto tempo ainda teremos de esperar para nos darmos conta, de uma vez por todas, de que somos completamente diferentes das nossas origens, únicos, como tão brilhantemente escreveu Henrique Suguri em sua redação de vestibular há mais de 15 anos. Ou seja, gente, é importante destacar que o português falado no Brasil é diferente do português falado em Portugal, o que não quer dizer em hipótese nenhuma que o português falado no Brasil é inferior ao português falado em Portugal. Esse é um preceito muito importante que a linguística traz para nós atualmente. Sobre o mito de que o português é muito difícil, o autor traz a seguinte reflexão: o mito de que português é muito difícil tem sua origem também na confusão gerada no ambiente escolar entre a língua propriamente dita e a codificação tradicional da língua, isto é, a gramática normativa. Para muita gente, saber português é saber o que é uma oração subordinada substantiva objetiva direta reduzida de infinitivo, ou saber distinguir um complemento nominal de um adjunto adnominal. É lamentável, para dizer o mínimo, que a imagem da língua tenha sido empobrecida desse jeito, reduzida a uma nomenclatura profusa e confusa, e a exercícios mecânicos de análise sintática e morfológica, práticas que se revelam, ao fim e ao cabo, inúteis e irrelevantes para de fato levar alguém a se valer dos muitos recursos que a língua oferece. Ou seja, aqui ele vai trazer uma reflexão muito importante de que o português, a língua portuguesa, é muito mais ampla do que a classificação das orações. Ou seja, saber português é muito mais do que saber classificar diferentes tipos de oração. Na página 64, o autor vai discutir um outro aspecto muito interessante relacionado às bases do preconceito linguístico. Aqui na página 64 ele vai dizer o seguinte:
O preconceito linguístico se baseia na crença de que só existe, como vimos no mito número 1, uma única língua portuguesa digna desse nome, que seria a língua ensinada nas escolas, explicada nas gramáticas e catalogada nos dicionários. Qualquer manifestação linguística que escape desse triângulo escola, gramática, dicionário é considerada pela ótica do preconceito linguístico errada, feia, estropiada, rudimentar, deficiente. E não é raro a gente ouvir que isso não é português. Na página 67, ele também vai discutir de forma muito interessante o rotacismo. Ele afirma o seguinte na página 67. Ora, do ponto de vista exclusivamente linguístico, o fenômeno que existe no português estigmatizado é o mesmo que aconteceu na história do português prestigiado, e tem até um nome técnico, rotacismo. O rotacismo participou da formação da língua portuguesa, como já vimos em branco, escravo, praga, fraco. Mas ele continua vivo e atuante no português das camadas estigmatizadas, como em broco, chicrete, pranta, cráudia, porque os falantes dessas variedades deixam que as tendências normais e inerentes à língua se manifestem livremente. Assim, o problema não está naquilo que se fala, mas em quem fala o quê. Fica evidente que o preconceito linguístico é decorrência de um preconceito social. Esse tipo específico de preconceito é o que abordei em meu livro, A Língua de Eulália. No início do segundo capítulo, o autor vai discutir os elementos que vão formar o círculo vicioso do preconceito linguístico. Ele vai afirmar o seguinte nas páginas 109 e 110. Os mitos que acabamos de examinar são transmitidos e perpetuados em nossa sociedade, cada um deles em grau maior ou menor, por um mecanismo que podemos chamar de círculo vicioso do preconceito linguístico. Esse círculo vicioso se forma pela união de três elementos que, sem desrespeitar meus amigos teólogos, costumo denominar Santíssima Trindade do preconceito linguístico. Esses três elementos são a gramática tradicional, os métodos tradicionais de ensino e os livros didáticos. Como é que se forma esse círculo? Assim, a gramática tradicional inspira a prática de ensino, que por sua vez provoca o surgimento da indústria do livro didático, cujos autores, fechando o círculo, recorrem à gramática tradicional como fonte de concepções e teorias sobre a língua. Ou seja, gente, nesse trecho ele vai mostrar como vai se montando o círculo do preconceito linguístico. E ele vai apresentar um quarto elemento na página 116, que ele vai falar o seguinte: mas afinal, que quarto elemento é esse? É aquilo que resolvi chamar de comandos paragramaticais. É todo esse arsenal de livros, manuais de redação, de empresas jornalísticas, programas de rádio e de televisão, colunas de jornal e de revista, CD-ROMs, consultórios gramaticais por telefone e por aí afora. É a saudável epidemia a que se refere Arnaldo Niskier, no artigo que citei ao falar do segundo mito, epidemia, que para mim nada tem de saudável, e vou explicar por quê. O que os comandos paragramaticais poderiam representar de utilidade para quem tem dúvidas na hora de falar ou de escrever acaba se perdendo por trás da espessa neblina de preconceito que envolve essas manifestações da multimídia. Assim, tudo o que elas fazem de concreto é perpetuar as velhas noções de que brasileiro não sabe português e de que português é muito difícil. Durante todo o segundo capítulo, o autor vai apresentar diversas inconsistências presentes nesses comandos paragramaticais. Vai mostrar também como muitos deles se baseiam em crenças baseadas no preconceito linguístico. Sobre as crenças equivocadas de Sacconi, por exemplo, Marcos Bagno vai afirmar o seguinte na página 126. Não bastasse esses ataques aos jornalistas, Sacconi não hesita em ofender preconceituosamente outros segmentos sociais. Para ele, a regência namorar com é coisa de italianos. Para ele, a forma peonzada só pode existir na fala, pois o correto na escrita é peonada. E aconselha os peões a que tenham o bom senso de trocar essa forma pela outra quando escrevem, se é que escrevem, mostrando que, na sua opinião, todo peão é necessariamente analfabeto. O mesmo acontece em relação aos erros supostamente cometidos por caminhoneiros. Caminhoneiros, contudo, incansáveis trabalhadores, merecem todo o perdão deste mundo.
Mais na frente ele vai afirmar o seguinte, Marcus Bagno. Sacone aceita a crença primitiva e ingênua de que a palavra e o objeto a que ela se refere são uma e a mesma coisa. Se a forma da palavra está errada, o objeto não existe. Falando o nome Antártida, ele diz: eis aí uma região do globo que em verdade não existe. Ao comentar o deslize de um repórter de televisão que pronunciou Íbero em lugar de Ibero, ao referir-se a um festival de rock, Sacone afirma: esse festival, garantimos, não existiu. E ao condenar o uso do artigo a diante do nome da cidade de Franca, conforme tradição antiga entre os lá nascidos, na frase moro na Franca, ele rebate: não mora. Ou seja, Marcus Bagno nesse capítulo vai mostrar detalhadamente como diversos autores de materiais desses comandos paragramaticais cometem diversas inconsistências e apresentam muitas crenças equivocadas e mal fundamentadas sobre a língua portuguesa em diferentes âmbitos. Um exemplo dessa crítica que ele faz, muito bem fundamentada, diz respeito ao estudo da voz passiva. Ele vai partir de um texto da Dades Quarise, por exemplo, para criticar a maneira como o tema vem sido debatido. E ele vai sintetizar essa crítica dele na página 148, em que ele vai afirmar o seguinte: minhas explicações levam em conta, como é fácil perceber, 3 critérios de análise dos enunciados linguísticos. 1. O sintático, a colocação dos termos na oração. 2. O semântico, o significado que cada tipo de enunciado assume segundo a posição ocupada pelos termos na oração. 3. O pragmático, o efeito visado pelo falante ao escolher enunciar uma oração na voz ativa, passiva ou reflexiva. Dessa forma, gente, o Marcus Bagno vai destacar que muitos autores de comandos paragramaticais e até mesmo de gramáticas tradicionais dão ênfase apenas a critérios de natureza sintática, ou seja, acabam deixando de lado outros critérios que são essenciais na análise linguística, o que demonstra a importância da linguística no desenvolvimento das ideias e na interpretação sobre a língua portuguesa de forma mais aprofundada. No terceiro capítulo, o autor vai destacar que é importante entendermos que há 3 problemas para a crise do ensino atualmente no Brasil. Que não são únicos, mas que ele vai dar maior foco, que é o analfabetismo ou o analfabetismo funcional, primeiro, a falta da prática da leitura e da escrita em nossa sociedade e a tomada da norma padrão como ideal linguístico para todas as práticas sociais. Esses 3 problemas acabam gerando uma crise no ensino. E aí ele vai defender como uma alternativa também a ser considerada em sala de aula, que é um ponto que vai ser muito debatido no terceiro capítulo, o seguinte ponto relacionado aos conceitos de adequação e aceitabilidade. Na página 184 ele vai afirmar o seguinte: usar a língua, tanto na modalidade oral como na escrita, é encontrar o ponto de equilíbrio entre 2 eixos, o da adequação e o da aceitabilidade. Quando falamos ou escrevemos, tendemos a nos adequar à situação de uso da língua em que nos encontramos. Se é uma situação formal, tentaremos usar uma linguagem formal. Se é uma situação descontraída, uma linguagem descontraída, e assim por diante. Essa nossa tentativa de adequação se baseia naquilo que consideramos ser o grau de aceitabilidade do que estamos dizendo por parte do nosso interlocutor ou interlocutores. Podemos representar tudo isso graficamente mais ou menos assim. Aí ele vai fazendo um gráfico sobre o eixo da adequação e o eixo da aceitabilidade. E vai continuar afirmando: é totalmente inadequado, por exemplo, fazer uma palestra num congresso científico usando gíria, expressões marcadamente regionais, palavrões, etc. A plateia dificilmente aceitará isso. É claro que se o objetivo do palestrante for precisamente chocar seus ouvintes, aquela linguagem será muito adequada. Não é adequado que um agrônomo se dirija a um lavrador, analfabeto, usando uma terminologia altamente técnica e especializada, a menos que queira não se fazer entender. E se for esse o seu objetivo, sua fala será plenamente adequada à sua intenção. Como sempre, tudo vai depender de quem diz, o que, a quem, como, quando, onde,
porquê e visando que efeito. Ou seja, aqui ele vai tentar mostrar que o uso da língua vai depender de diversos fatores. E esse entendimento é uma contribuição muito importante da linguística, pois vai mostrar que a gramática normativa nem sempre vai ser o preceito perfeito para qualquer ideal de prática do uso da língua na realidade comunicativa. É necessário sempre se adequar à interação, ao contexto comunicativo. Vai falar de uma maneira ampla em relação à situação de interação entre as pessoas aqui, inclusive quando ele fala, né? Vai depender de quem diz, o que, a quem, como, quando, onde, porquê e visando que efeito. São aspectos fundamentais para serem levados em consideração. No final do terceiro capítulo, ele vai apresentar 10 decisões para um ensino de língua não ou menos preconceituoso. Eu vou ler aqui com vocês 3 delas. Na página 200, a quinta decisão é a seguinte: conscientizar-se de que toda língua muda e varia. O que é visto como certo já foi erro no passado. O que hoje é considerado erro pode vir a ser perfeitamente aceito como certo no futuro da língua. Um exemplo: no português medieval existiu um verbo leixar, que aparece até na carta de Pero Vaz de Caminha ao rei Dom Manuel. Com o tempo, esse verbo foi sendo pronunciado deixar, porque D e L são consoantes aparentadas, o que permitiu a troca de uma pela outra. Hoje, quem pronuncia leixar vai estar cometendo um erro, vai ser acusado de desleixo. Muito embora essa forma seja mais próxima da origem latina, lasciare. Compara-se, por exemplo, o francês laisser e o italiano lasciare. Por isso é bom evitar classificar algum fenômeno gramatical de erro. Ele pode ser, na verdade, um indício do que será a língua no futuro. A sétima decisão é respeitar a variedade linguística de toda e qualquer pessoa, pois isso equivale a respeitar a integridade física e espiritual dessa pessoa como ser humano. E a nona que eu vou mostrar para vocês é que, uma vez que a língua está em tudo, e tudo está na língua, o professor de português é professor de tudo. Esse nono ponto é muito interessante, porque precisamos ver, enquanto professores de português, que a nossa disciplina está ligada a todas as disciplinas de alguma maneira. Por exemplo, a interpretação de texto vai ser muito importante na interpretação de problemas matemáticos, por exemplo. O que comprova mais uma vez que estudar português é muito mais do que estudar os diferentes tipos de orações. No capítulo seguinte, para explicar o que é epilinguagem, Marcos Bagno vai usar uma citação da página 97 e 98 de um livro de Carlos Franck. Segundo Carlos Franck, trata-se de o que é epilinguagem, né? Ele vai explicar aqui. Trata-se de levar os alunos desde cedo a diversificar os recursos expressivos com que falam e escrevem e a operar sobre sua própria linguagem, praticando a diversidade dos fatos gramaticais de sua língua. E aí que começa uma prática ou a intensificação de uma prática que começa na aquisição da linguagem quando a criança se exercita na construção de objetos linguísticos mais complexos e faz hipóteses de trabalhos relativas à estrutura de sua língua. Chamamos de atividade epilinguística a essa prática, que opera sobre a própria linguagem, compara as expressões, transforma-as, experimenta novos modos de construção canônicos ou não, brinca com a linguagem, investe as formas linguísticas de novas significações. Não se pode ainda falar de gramática no sentido de um sistema de noções descritivas, nem de uma metalinguagem representativa como uma nomenclatura gramatical. Não se dão nomes aos bois nem aos boiadeiros. O professor, sim, deve ter sempre em mente a sistematização que lhe permite orientar e multiplicar essas atividades. E será a partir desse entendimento do Carlos Franck que o Marcos Bagno vai acabar defendendo o uso de uma abordagem epilinguística no estudo do português, principalmente na escola. Nas páginas 222 e 223, ele vai apresentar uma síntese muito interessante sobre essa defesa dele pela epilinguagem. Ele vai afirmar o seguinte:
Ora, tudo o que queremos é que nossos alunos sejam capazes na fala e na escrita de produzir sentido, de conseguir expressar verbalmente suas intenções comunicativas, objetivo que não se alcança pela análise de frases descontextualizadas, nem muito menos pela classificação mecânica de palavras em classes e de termos da oração em funções sintáticas. E, é claro, muitíssimo menos ainda pela tentativa de imposição de uma suposta norma culta, que não corresponde à realidade de usos das pessoas mais letradas no Brasil de hoje, nem na escrita mais formal. Nunca é demais insistir. Estudar o funcionamento da língua num texto autêntico, depreender os sentidos que as expressões linguísticas permitem produzir, refletir sobre as diferenças resultantes da troca de uma expressão por outra, tudo isso é estudar gramática. É impossível lidar com a língua sem lidar ao mesmo tempo com a gramática da língua, isto é, com o motor que faz a língua funcionar. Fundamental e imprescindível é abandonar a ideia totalmente errônea de que ensinar gramática é apenas decorar uma nomenclatura e suas definições. Nas atividades epilinguísticas citadas acima, o estudo contextualizado da gramática é nítido, transparente e ocorre o tempo todo. Também é importante ressaltar que nesse capítulo ele vai mostrar alguns exemplos. São exemplos que podem ajudar muitos professores aí a montarem algumas aulas usando atividades epilinguísticas. E na sequência, na página 224, ele vai falar sobre o lugar da metalinguagem. Ele vai afirmar o seguinte: uma coisa precisa ficar clara. Não existe nenhum problema em se empregar terminologia, verbo, substantivo, adjetivo, etc. Ou seja, não há problema em se usar metalinguagem. O importante é que ela não seja um meio e não um fim em si mesma, como na perspectiva transmissiva. É preciso mostrar a relevância que aquele conhecimento técnico pode ter para a educação em língua materna. Sobretudo, é preciso que a atividade metalinguística parta de necessidades reais de melhor compreensão do funcionamento da língua. Ou seja, a metalinguagem não é um fim em si mesma. Esse é um ponto em que a linguística costuma apresentar argumentos muito sólidos, pois os métodos tradicionais acabam perdendo muito tempo na metalinguagem e acabam não ensinando os estudantes a ler e escrever de forma eficiente. Outra contribuição importante do autor é a discussão que ele traz do conceito de gramática na página 283. Ele vai afirmar o seguinte: para a ciência linguística moderna, a palavra gramática tem um sentido bem definido, propriedades internas de uma língua que configuram seu sistema fonomorfossintático e a diferenciam de outras línguas. Tão logo uma criança nasce, ela se vê exposta em seu ambiente sociocultural a esse conjunto de propriedades internas da língua, que a rodeia e vai assimilando-as, interiorizando-as, de modo que essa gramática se instala em seus dispositivos cognitivos e se torna uma poderosa intuição. Assim, uma criança de 7 ou 8 anos de idade tem pleno domínio da gramática de sua língua. Sabe relatar fatos passados e presentes, emitir hipóteses sobre o futuro, fazer conjecturas, simbolizar o mundo, reconhecer um modo de falar como diferente do seu e tantas outras capacidades que a linguagem só permite a nós, seres humanos. Por isso, costumo dizer que a tarefa da linguística é descobrir e explicar aquilo que o falante sabe, mas não sabe que sabe. Essa é uma contribuição muito interessante também do autor. Já na página 304, 305, aqui eu já estou no último capítulo da obra, né, esse comentário sobre o ensino o significado de gramática e o preconceito e discriminação agora, nas páginas 304 e 305. Vamos ver o que ele fala aqui sobre o preconceito e a discriminação. É numa seção chamada Racismo Linguístico. Na página 304 ele fala o seguinte: o preconceito é um sentimento, uma crença pessoal com relação a alguém ou alguma coisa, uma noção subjetiva, portanto. Sua contrapartida prática, objetiva, é a discriminação. Não podemos combater o preconceito, porque ele vive na mente de cada pessoa, mas podemos e devemos combater a discriminação, porque ela prejudica o convívio social, democrático. Na longa história das difíceis relações entre os povos, a língua sempre foi,
tem sido e é usada como instrumento para a veiculação explícita do preconceito, ou seja, como instrumento de discriminação contra grupos sociais ou povos inteiros. Essa discriminação é tão explícita que se cristalizou numa série de termos empregados para designar o outro, aquele que fala diferente e, portanto, deve ser ridicularizado e até mesmo exterminado, pura e simplesmente. Por fim, na página 302, gente, uma reflexão muito interessante do Marcos Bagno é relacionada às recomendações sem fundamento. Em que ele vai falar o seguinte na página 302, por exemplo, sobre essas recomendações. Uma dessas recomendações sem fundamento é a de que não se deve escrever numas, e sim em uma, como se essas contrações que existem na língua há mais de 1000 anos representassem algum erro dos mais cabeludos. Pois não representam, basta abrir qualquer bom escritor do século XVI até os dias de hoje, para comprovar que essas contrações são perfeitamente naturais, bonitas e elegantes. E sempre me pergunto por que só proíbem o num e não as outras contrações com a preposição em. Por que também não se ensina a escrever coisas em o, em a, em esse, em aquele? Por que só o pobre do num e sua família sofrem tamanha perseguição? Liberdade para o num. Aí ele termina com esse comentário. Que é muito interessante mostrar também como algumas recomendações, principalmente colocadas por comandos paragramaticais, e também muito veiculadas, recomendações muito veiculadas por aí na imprensa, até em sites na internet, acabam não tendo nenhuma fundamentação muito sólida para existir. Então, gente, após aqui ressaltar os aspectos positivos da obra, que como vocês viram são muitos, eu vou destacar aqui alguns pontos que eu considero que precisam ser aperfeiçoados, não só pelo autor, mas pela linguística de uma maneira geral. O que, de certa forma, não vai diminuir o valor dessa obra, mas sim adicionar alguns aspectos a esse debate. Eu pretendo aqui adicionar esses pontos que eu considero muito relevantes para serem discutidos a partir da leitura do livro Preconceito Linguístico. O primeiro ponto que eu quero destacar é que o Marcos Bagno não apresenta na página 83 uma abordagem adequada sobre a interpretação dos significados escritos. Por exemplo, ele vai afirmar o seguinte, que na minha opinião é uma abordagem incompleta sobre os significados escritos. Ele vai falar o seguinte na página 83. Isso fica muito evidente quando analisamos os fenômenos de prosódia, acentuação, ênfase, entonação, ritmo, altura da voz, etc. Faça você mesmo o teste. Pegue agora uma palavra bem simples, fogo, por exemplo, e pronuncie com todas as inflexões e tons de voz que conseguir. Espanto, medo, alegria, tristeza, saudade, ira, remorso, horror, felicidade, histeria, pavor. Depois tente reproduzir por escrito essas mesmas inflexões e tons de voz. É impossível. O máximo que a língua escrita oferece são sinais de exclamação e de interrogação. A mera forma escrita não é capaz de traduzir as inflexões e as intenções pretendidas pelo falante. Por isso, os autores de textos teatrais indicam entre parênteses a emoção, sensação ou sentimento que o ator deve expressar numa dada fala. Lendo materiais, livros diversos produzidos por linguistas, vocês verão que esse tipo de afirmação é muito recorrente, mas essa afirmação está muito equivocada. Por exemplo, quando ele fala especificamente a mera forma escrita não é capaz de traduzir as inflexões e as intenções pretendidas pelo falante, ele desconsidera, por exemplo, que hoje é muito comum, e isso há muito tempo, 2015 isso já era comum, gente. As pessoas, quando estão muito irritadas, para apresentarem sua ira, as pessoas escrevem em letras maiúsculas às vezes, no mensagem do WhatsApp, por exemplo, ou em redes sociais. É muito comum a pessoa querer demonstrar uma forte emoção, como ira ou euforia, a pessoa vai poder utilizar letras em caixa alta, ou seja, com todas as letras maiúsculas. Isso vai ser muito comum. E também existem várias formas de expressar horror, remorso, felicidade, histeria, pavor
Na tipografia das letras, é possível usar recursos tipográficos que vão apresentar esses sentimentos. Então, eu acredito que essa abordagem, que é muito recorrente, essas comparações equivocadas que muitos linguistas fazem sobre a oralidade e a escrita, precisam ser revistas e principalmente atualizadas ao contexto atual. E a linha que melhor faz isso atualmente tem sido a multimodalidade, que infelizmente não tem sido estudada com a devida atenção. Sobre o oitavo mito que o Marcos Banho coloca, que é o domínio da norma padrão é um instrumento de ascensão social, ele vai afirmar o seguinte, gente. O que estou tentando dizer é que o domínio da norma padrão de nada vai adiantar a uma pessoa que não tenha todos os dentes, que não tenha casa decente para morar, água encanada, luz elétrica e rede de esgoto. O domínio da norma padrão de nada vai servir a uma pessoa que não tenha acesso às tecnologias modernas, aos avanços da medicina, aos empregos bem remunerados, à participação ativa e consciente das decisões políticas que afetam sua vida e a de seus concidadãos. O domínio da norma padrão de nada vai adiantar a uma pessoa que não tenha seus direitos de cidadão reconhecidos plenamente, a uma pessoa que viva numa zona rural, onde um punhado de senhores feudais controlam extensões gigantescas de terra fértil, enquanto milhões de famílias de lavradores sem terra não têm o que comer nem onde trabalhar. Aqui é um ponto meio polêmico, porque assim, ele tem razão ao falar que a norma padrão, por si só, o conhecimento da norma padrão não será responsável pela ascensão social de uma pessoa. Mas o domínio da norma padrão é muito importante para a pessoa ascender socialmente. Vai ajudar, não é que vai ser o instrumento único, mas vai ajudar. Por exemplo, diversas provas de concurso público, por exemplo, vão exigir o conhecimento da norma padrão do português, seja em questões diversas, como também na escrita da redação. Então, esses aspectos precisam ser levados em consideração também. Então, assim, claro que ele tem razão ao falar que a norma padrão por si só não vai fazer a pessoa ascender socialmente, não vai ser o único instrumento responsável pela ascensão social de uma pessoa. Mas eu acredito que a norma padrão ela vai ajudar. Ela é um instrumento que pode ajudar, não é que vai ajudar sempre em todas as situações necessariamente, mas pode ajudar as pessoas a ascenderem socialmente. Por exemplo, para serem aprovadas em um concurso público concorrido, pois português e a perspectiva da norma padrão sempre caem em concursos públicos, em sua maioria, não posso falar assim em todas as seleções, mas na maioria delas o português tem um peso considerável e é muito importante para as pessoas conseguirem um serviço público de prestígio. Por exemplo, um outro ponto que eu acho pouco positivo no livro do Marcos Bagno é que muitas citações são incompletas ou pouco específicas, pois o autor, em alguns momentos, cita diferentes pesquisadores, mas não cita necessariamente as obras, nem as páginas ou o ano das edições que ele consultou, o que não é tão adequado para um estudo acadêmico. Por exemplo, ele vai citar, durante o livro dele, a gramática de Evanildo Bechara. Entretanto, ele não vai colocar nas referências bibliográficas a gramática do Evanildo Bechara, o que demonstra uma certa inconsistência em relação às normas da BNT. Eu sei que as normas da BNT às vezes são muito exaustivas e acabam sendo, em algumas circunstâncias, até desnecessárias, mas essa questão da citação da obra, da página e do ano, às vezes ele não coloca nas referências bibliográficas ou não coloca no texto essa citação precisa em alguns momentos, em um ou em outro, ou nos dois ele não coloca, acaba sendo relativamente problemático para que as pessoas queiram se aprofundar nos assuntos que estão sendo discutidos no livro. Então esse é um ponto que eu acho que numa próxima edição ele pode dar uma aperfeiçoada bem interessante. Um outro ponto que eu acho que o Marcos Banho e a linguística e os linguistas de uma maneira geral devem prestar mais atenção é a falta de tempo para boa parte dos professores conseguirem construir um material e se aperfeiçoarem em muitas situações. Por exemplo, ele vai afirmar o seguinte nas páginas 166 e 167.
Da parte do professor em geral e do professor de língua em particular, essa mudança de atitude deve se refletir na recusa de dogmas, na adoção de uma nova postura crítica em relação ao seu próprio objeto de trabalho. Do ponto de vista teórico, esta nova postura pode ser simbolizada numa simples troca de sílaba. Em vez de repetir alguma coisa, o professor deveria refletir sobre ela. Diante da velha doutrina gramatical normativa, o professor não deveria limitar-se a transmiti-la, tal e qual ela se encontra compendiada nos manuais gramaticais ou nos livros didáticos. É necessário lançar dúvidas sobre o que está dito ali, questionar a validade daquelas explicações, filtrá-las, tomando inclusive como base seu próprio saber linguístico, devidamente valorizado. Eu não falo assim, não escrevo assim, meus colegas também não. Escritores que tenho lido não seguem essa regra. Será que ela pertence de fato à gramática do português brasileiro contemporâneo? Posta a dúvida, passa-se à investigação, ao levantamento de hipóteses, à busca de explicações que esclareçam o fenômeno que provocou o questionamento. Se milhões de brasileiros de norte a sul, de leste a oeste, em todas as regiões e em todas as classes sociais, falam e escrevem, alugam-se salas, ou se há flutuação no uso de onde e aonde, o problema evidentemente não está nesses milhões de pessoas, mas na explicação insuficiente, errada até nesses casos, dada a esses fenômenos pela gramática normativa. Nessa nova postura de reflexão, é indispensável que o professor procure, tanto quanto possível, estar sempre a par dos avanços das ciências da linguagem e da educação, lendo literatura científica atualizada, assinando revistas especializadas, filiando-se a associações profissionais, frequentando cursos em universidades, aderindo a projetos de pesquisa, participando de congressos, levantando suas dúvidas e inquietações em debates e mesas redondas. Ou seja, aqui ele vai colocar o professor numa situação em como se o professor tivesse um tempo amplo para essas atividades, o que não é a realidade da maioria dos educadores brasileiros da educação básica, que possuem uma carga de trabalho muito elevada, muito cansativa. Então, se atualizar não é só uma mudança de postura, é uma mudança de estrutura na carreira do profissional, que muitas vezes precisa trabalhar até pegar contratos de manhã, contratos de trabalho que consideram que ele vai lecionar de manhã, à tarde e à noite, para conseguir uma remuneração mais digna. E dentro dessa rotina é muito difícil ele conseguir o tempo necessário para preparar as suas aulas, preparar o material, refletir com um aprofundamento maior em certas questões e discutir realmente a língua, mudar substancialmente as suas aulas, participar de grupos de pesquisa. São as propostas dele, eu entendo que são bem intencionadas. O Marcus Bagno apresenta essas propostas com uma boa intenção, só que a maioria dos professores não tem ou tempo ou dinheiro para colocar em prática esse conjunto de sugestões. Então o problema é muito mais complicado, e aí é outro ponto, que a linguística precisa também se comunicar melhor em novos formatos. Os últimos 15 anos foram marcados por mudanças consideráveis na comunicação e na maneira como as pessoas se informam. E a linguística, infelizmente, não se apoderou dessas formas. Os linguistas, de uma maneira geral, as universidades, não se atentaram para essas novas formas de formação complementar até dos professores. Então, um ponto que eu acho que o Marcus Bagno poderia levar em consideração é a necessidade da linguística também ampliar os seus formatos para as novas mídias, fazer mais vídeos explicativos no YouTube, fazer mais podcasts, e isso de uma forma mais acessível e prática, porque uma conferência de 2 ou 3 horas, nem sempre o professor vai ter tempo para assisti-la por completo, essas conferências, e tirar suas dúvidas com os palestrantes ali ao vivo, por exemplo. Então, esses pontos são muito importantes para serem revistos e reanalisados pelos linguistas, pois, colocado da maneira como Marcus Bagno colocou aqui, acaba sendo uma sugestão falha, porque não
não costuma ser possível na realidade da maioria dos professores de língua portuguesa. Outro ponto bastante inconsistente na obra, na minha opinião, está na página 173, quando o autor afirma o seguinte: quando digo coisas assim em público, algumas pessoas levantam a objeção de que o ensino da nomenclatura tradicional, das definições, das classificações, da análise sintática, é necessário, porque são essas coisas que serão cobradas do aluno no momento de fazer um concurso ou de prestar o vestibular. Se assim, cabe a nós, professores, pressionar pelos meios de que dispomos, associações profissionais, sindicatos, cartas à imprensa, para que as provas de concurso sejam elaboradas de outra maneira, trocando as velhas concepções de língua por novas. Não temos de nos conformar passivamente com uma situação absurda e prosseguir na reprodução dos velhos vícios gramatiqueiros, simplesmente porque haverá uma cobrança futura ao aluno. Quanto ao vestibular, já passou da hora dele desaparecer de nossa vida. Diversas universidades públicas e privadas estão adotando os novos meios de seleção e admissão de alunos aos cursos superiores. E o Enem está aí para isso mesmo. Felizmente, afinal, poucas instituições houve no Brasil tão obtusas, nefastas, injustas, antidemocráticas e perniciosas quanto o vestibular. Nunca consegui entender por que uma pessoa que quer estudar direito precisa fazer prova de física, química, biologia e matemática. Se o que ela aprendeu dessas matérias já foi avaliado na conclusão do ensino médio. Com o fim do vestibular, desaparecerá também, assim esperamos ardentemente, toda a indústria que se formou em torno dele, os nefandos cursinhos, onde ninguém aprende nada, onde não há nenhuma produção de conhecimento, mas apenas reprodução de informações desconexas, onde centenas de alunos se apinham numa sala, onde tudo o que se faz é entupir a cabeça do aluno com truques e macetes, que em nada contribuem para sua verdadeira formação intelectual e humanística. Nesse ponto, eu confesso que eu fico profundamente desapontado com Marcos Wagner nesse ponto, porque ele não apresenta uma contraproposta consistente. Ele não é específico. Em boa parte do livro, ele é muito específico em vários pontos e ele comprova muito das teorias que ele afirma. Mas, nesse ponto aqui, ele não se vê na responsabilidade de apresentar uma proposta de intervenção consistente e mais detalhada. E isso é muito ruim, esse ponto de vista em que ele é questionado de forma recorrente sobre um aspecto que é real, que é complicado, que é a existência de vestibulares e concursos públicos diversos que exigem esse conhecimento da norma padrão, especialmente da nomenclatura gramatical. Inclusive, o programa de avaliação seriada da própria Universidade de Brasília, onde o Marcos Wagner dá aula. O professor Marcos Wagner, para quem não sabe, é professor da Universidade de Brasília. Programa de avaliação seriada, que é um vestibular seriado que acontece no primeiro ano, no segundo ano e no terceiro ano do ensino médio, ele exige atualmente, estou falando agora, na década de 2020, ele exige diversos itens relacionados à nomenclatura gramatical. É recorrente. Esses pontos da norma padrão sendo abordados de forma tradicional. Então ele acaba colocando assim as coisas, e também nos concursos públicos nem se fala, né? Do Sebrasp, também a banca responsável não só pelo PAS, como por diversos concursos, e a banca é ligada à universidade em que ele dá aula, são concursos e provas diversas feitas pelo Sebrasp que exigem essa nomenclatura gramatical e a norma padrão tradicional. Então, assim, se ele é contra o vestibular, contra os concursos públicos, que é preciso mudá-los, ok, mas mostre uma substituição a eles eficaz, porque também ele falar que esses conhecimentos foram devidamente avaliados no ensino médio, também é uma falácia que é muito delicada. É muito delicado ele falar que, às vezes, estudantes que tiveram uma descontinuidade considerável em sua aprendizagem, e acabam sendo aprovados por diversos fatores, pelo conselho de classe, por diversos aspectos que realmente o aluno não domina, muitas vezes não tem o conhecimento devido de um determinado
assunto ou disciplina, mas acaba sendo aprovado. E aí ele falar e também as diversas descontinuidades e problemas estruturais que dificultam o trabalho, né? Porque ele vai acabar falando se o que ela aprendeu dessa matéria já foi avaliado na conclusão do ensino médio. Não, nem sempre foi avaliado na conclusão do ensino médio. E ele mesmo vai falar isso durante o livro sobre a crise no ensino. Ele sabe que a educação brasileira está com muitos problemas e que o ensino médio não avaliou tudo isso de maneira adequada. E eu sou professor do ensino médio e reconheço isso. Então eu fiquei muito decepcionado ao ler essas 2 páginas do Marcos Bani, porque eu acho que ele foi muito infeliz nas colocações e simplista, o que ele não deveria ser. Ele não deveria ser simplista da maneira como ele foi nesse trecho. É uma colocação muito equivocada e muito rasa que desinforma e apresenta um raciocínio que é extremamente inconsistente. Além disso, gente, eu quero destacar para vocês que não é só os professores se unirem, irem lá pedir e que isso vai mudar. É preciso ter algo no lugar. Não é por falta de união dos professores, como ele está colocando aqui. Não. É preciso que haja uma contraproposta consistente. E eu acho que ele deveria ter apresentado nesse trecho uma outra proposta mais consistente que o vestibular, o que infelizmente ele não fez. Ele não apresentou uma proposta mais interessante para os vestibulares e concursos públicos diversos. É preciso que haja essa proposta bem fundamentada para que haja, sim, uma transformação. Por fim, gente, eu vou comentar com vocês aqui uma seção denominada Ensino de Português, porque nada mudou. Vou comentar principalmente alguns trechos que estão entre as páginas 267 e 273. Estive em Vilhena, Rondônia, no final de 2013, para fazer uma palestra sobre o tratamento da variação linguística no ensino e apresentar os resultados de uma pesquisa que fiz, tendo como objeto uma centena de livros didáticos de língua portuguesa. No final, como de hábito, a palavra foi aberta ao público. Algumas pessoas fizeram perguntas oralmente, outras enviaram suas dúvidas por escrito. E é precisamente sobre essas perguntas e dúvidas que pretendo refletir aqui. Começo transcrevendo 2 delas, que resumem bem a questão. Trabalho com ensino de língua portuguesa e gostaria que o senhor esclarecesse uma dúvida. Existe uma maneira de ensinar língua do ponto de vista linguístico sem o uso da gramática? Há alguma pesquisa em andamento neste sentido? A outra pergunta. Ao longo da sua fala, o senhor atentou para o que é ensinado na escola. Sendo assim, o que realmente deveria ser ensinado na escola e o que deveria ser feito com a gramática tradicional? Essas perguntas sintetizam o que venho escutando pelo Brasil afora e pelo Brasil adentro, há cerca de 15 anos, nas centenas de palestras que tenho feito desde que iniciei meu trabalho de divulgação científica. Não existe praticamente nenhuma diferença no teor desses questionamentos, venham eles de estudantes ou de docentes de pequenas cidades do interior da Amazônia ou de universidades prestigiadas de São Paulo, Rio de Janeiro ou Minas Gerais. Todos querem saber a mesma coisa e usam quase as mesmas perguntas. E eu, atônito e perplexo, me pergunto: será mesmo verdade que nós, linguistas e educadores, estamos pregando no deserto? Mas na frente ele vai afirmar o seguinte: diante disso tudo, é que uma pergunta como a que me foi feita em Vilhena, alguma pesquisa em andamento neste sentido, me faz perder o sono. Não é preciso mais fazer pesquisa nenhuma neste sentido, porque há muito tempo já temos um grande volume de conclusões que comprovam e recomprovam que as práticas tradicionais de ensino de língua, sobretudo o chamado ensino de gramática, não têm mais razão de ser, se é que um dia tiveram. E mais na frente, na página 272, ele vai afirmar o seguinte: diante de tudo isso e ouvindo, aonde quer que eu vá, perguntas como aquelas que citei mais acima, me vejo na obrigação de perguntar: o que é que se faz nos nossos cursos de letras e de pedagogia?
Por que nossos estudantes não leem essas obras, não formam grupos de estudo para se debruçar sobre tudo isso que vem sendo feito, de tão importante para a renovação do conhecimento da nossa língua e do ensino da língua nas nossas escolas? Como é possível que, em pleno ano de 2014, ainda tenhamos de ouvir perguntas como aquelas que ouvi em Vilhena e que ouço em todos os cantos do país? Fico me perguntando se os médicos formados nas universidades brasileiras não têm acompanhado as inovações e mudanças de sua área de saber nos últimos 30 anos, ou se os nossos especialistas em informática limitam seus estudos e suas pesquisas ao que foi feito até 1985. Por que só na área de educação as coisas têm de ficar imobilizadas no tempo-espaço teórico e no espaço-tempo prático? Esses questionamentos do Marcus Wagner, eles, na minha opinião, são relativamente inconsistentes, porque ele não consegue entender que os professores de português, professores e professoras de português, de uma maneira geral, precisam não saber como poderia ser o ensino, mas como ele realmente foi. E o que eu quero dizer com isso? Não é uma retomada ao passado do ensino, mas é que os professores de português têm uma dúvida constante em como isso se materializa ao longo de 4 anos letivos. Na realidade, como é que foi uma pesquisa em uma escola que durou todo o ensino fundamental de um conjunto de alunos? E aí é um ponto muito sério em relação às universidades. Inclusive em relação à própria editora desse livro, do Preconceito Linguístico, a Parábola. É que em muitas das suas obras, eles apresentam fundamentos teóricos e reflexões amplas sobre o ensino que são até interessantes, mas não demonstram, não relatam de maneira prática como foi sua aplicação em diferentes situações, em diferentes contextos. Assim como Marcus Wagner e a linguística de uma maneira geral falam que é importante considerar aspectos sintáticos, semânticos e pragmáticos, é fundamental que a linguística também considere a realidade do ensino. Todos os aspectos. Claro que nenhuma pesquisa vai conseguir abordar todos os aspectos relacionados ao ensino cotidiano, ao ensino prático, à realidade das nossas escolas. Nenhuma pesquisa vai conseguir todos, mas um conjunto amplo de pesquisas podem abarcar esses vários problemas. E que a linguística precisa ver que a aula de português é muito mais que o material didático. Há uma ênfase assim, gigantesca em cima do estudo de materiais didáticos. Eu entendo que eles sejam estudados, sejam verificados, mas e a realidade das salas de aulas? E a pesquisação, a pesquisa em que o pesquisador vai até o ambiente e busca transformar esse ambiente? Ela não tem sido mais tão comum por parte dos linguistas, principalmente esses que estão editando livros pela Parábola Editorial. Várias coleções da Parábola Editorial, infelizmente, não dão ênfase à realidade. Como é que foi a aplicação dessa teoria ou desses pressupostos? Poderia ter sido assim. É muito comum nos livros. Eu não vou ficar aqui fulanizando, assim, especificando o livro da Parábola Editorial, até para não parecer, vamos dizer assim, um ataque a alguém, assim, esse tipo de coisa. Mas é de uma maneira mais ampla mesmo. Vários livros, e não é só a Parábola também tem outras editoras, a Editora Contexto, às vezes o Mercado de Letras também tem isso. Mas o que eu quero colocar é que os linguistas, de uma maneira geral, acabam colocando o que poderia ter sido feito, o que deveria ser feito, sem verificar na prática como é essa aplicação. Muitos não verificam, muitos não vão às escolas cotidianamente. E esse é um ponto. Eu estou terminando agora minha tese de doutorado, e eu fui às escolas durante 1 ano e meio. Fiz a minha pesquisa em 2 escolas públicas. E sou professor da Secretaria de Educação. E é impressionante, porque realmente é muito raro você ver um pesquisador fazer uma pesquisa que dure 1 ano, mais de 1 ano na escola. Em uma escola, passe mesmo que um semestre, que o pesquisador vá presencialmente às escolas no cotidiano das atividades pedagógicas, para ver a aplicação de alguns pressupostos teóricos ou verificar a aplicação de alguns pressupostos teóricos ou criar novas formas de aplicar. Então, esse ponto é muito grave em relação à linguística. Então, essa pergunta do Marcus Wagner, por que nada mudou?
Porque boa parte dos professores, quando fazem essas perguntas, eles estão querendo valorizar muito mais exemplos reais, bem-sucedidos e bem relatados do que reflexões teóricas sobre como poderia ter sido. Por exemplo, muitas das informações aqui do livro do Marcos Banho não ajudam os professores a montarem o planejamento das suas aulas o ano inteiro. Há muitas coisas relativas ao ensino que vai perpassar o ano inteiro, o ensino médio inteiro, o ensino fundamental inteiro, e que o professor precisa disso muito bem fundamentado, muito bem apresentado, para que ele consiga mudar. Claro que o professor também tem responsabilidade de mudar, de se atualizar, mas ele precisa das condições ideais e também precisa que os pesquisadores estejam presentes nas escolas. O pesquisador que fala do ensino, ele faz aqui a reflexão sobre a área médica, por exemplo. Vocês imaginem agora, vamos colocar então o exemplo do médico. Se o pesquisador da área médica ele apresentar sua obra, os procedimentos cirúrgicos que deveriam ser feitos durante décadas, ele mostrasse como deveria ser feito e não fosse cotidianamente verificar, se ele não tivesse feito o teste desses pressupostos na prática. Então esse é um ponto. Por que nada mudou? Por que o Marcos Banho continua ouvindo essas pesquisas? Aí eu pergunto, os professores universitários também mudaram? Os professores universitários estão indo às escolas com frequência? Esse é um ponto. Não é visitar a escola uma vez por ano, não é passar uma semana na escola verificando uma determinada aplicação. É quem estuda a educação ir cotidianamente a várias escolas, a ter a sua rotina de trabalho associada às escolas, principalmente às escolas públicas. E infelizmente eu falo isso com muita tristeza. É raro na linguística atualmente. Algumas pesquisas mais antigas, da virada do século XX para o século XXI, tinham mais foco na ida às escolas. Era mais comum a gente ver essa frequência dos pesquisadores, relatos todos que eu fui vendo assim, durante a minha pesquisa também, colaboraram para esse meu ponto de vista. Mas atualmente realmente é muito mais incomum os pesquisadores que propõem essas teorias sobre o ensino irem cotidianamente às escolas. Podem ter até grupos de pesquisa sobre educação, mas não vão cotidianamente às escolas. E esse é um ponto que desagrada muito os professores, porque o professor realmente fica confuso. Tá, mas como isso poderia ser aplicado na minha prática? Aí é um ponto em que o professor universitário, para além de dar palestras, não é que o professor universitário é proibido de dar palestras. Não, palestra é uma atividade importante também na rotina do professor universitário. Mas eu acho que no livro ele não enfatizou, por exemplo, Marcos Banho, se ele foi às escolas, se ele avaliou realmente como é que os pressupostos deles são aplicados em diferentes escolas, especialmente da rede pública. Então eu acho que esse é um ponto, uma falha considerável nos estudos linguísticos, que acabam tendo como resultado a repetição de práticas antigas. Porque é preciso que esses pressupostos apresentem relatos de práticas desses pressupostos em diferentes materiais de forma detalhada e ampla. Isso é fundamental. E de forma real, como aconteceu na realidade de tais escolas, na realidade das salas de aula com 35, com 40 estudantes, com as descontinuidades que existem na educação pública. Descontinuidades diversas, que eu não vou aqui detalhar também, que esse não vai ser o foco aqui dessa análise do livro. Então esse é o meu ponto de vista em relação a esse trecho do Marcos Banho, que eu acho que é um ponto bastante negativo da linguística. E por fim eu sintetizo aqui também, material didático, que é analisado muito, não é sinônimo de aula de português. Esse é um ponto que a linguística precisa deixar mais claro. É isso, gente. Por fim eu ressalto que a leitura do livro é indispensável para os estudantes e pesquisadores da área de letras e todos aqueles que querem conhecer mais sobre a variação linguística e o preconceito linguístico, mas também apresenta algumas inconsistências da linguística na atualidade.
Agora me falem vocês, o que é que vocês acharam dessa análise? Vocês concordam com o autor nos pontos que eu apresentei aqui e também nas críticas que eu fiz aqui, nos pontos que eu considerei negativos ou inconsistentes na obra do Marcos Wagner? Vamos também criar aqui no espaço dos comentários um espaço amplo para debatermos esse livro. Tá bom, gente? É isso. Tchau e até a próxima.